Boa noite, gente linda. Estamos aqui numa egrégora de deusas. Os deuses não apareceram ainda para o trabalho, talvez estejam só na astral, mas eles são bem-vindos também, tá? Deixa eu botar aqui meu fone, que a vizinhança tá intensa. Gente, hoje o dia coincidiu com um dia muito especial. Hoje é dia de deusa Isis. Ai, que legal. Hoje é dia de deusa Isis. Não sei se vocês viram ali no grupo, mas eu fiz a leitura do campo de vocês que estão ali, né? Para entender quais são as energias que estão travando o processo de cocriação, para vocês estarem no Egito da forma mais elevada, ou até quem já se inscreveu, né? E veio muito sobre perdão. Então, depois a gente vai fazer uma prática de perdão para liberar talvez rancores, mágoas, culpas, porque às vezes o perdão que a gente precisa dar é para a gente, né? E isso acaba abrindo o coração e permitindo que a cocriação aconteça, porque a cocriação acontece a partir da coerência cardíaca, a partir do nosso cardíaco, que tem um campo de energia enorme. Então a gente precisa purificar o que está travando, né? O processo de acontecer com leveza, às vezes com as datas, não é? Que nem a Belinha falou, às vezes não é nem o problema de grana, às vezes é ter a data disponível para estar ali, a liberação do trabalho, organizar as coisas com a família, para poder estar ali. Então, são muitas questões que a gente acaba tendo que organizar. Vocês têm mais alguma dúvida, meninas, antes da gente começar aqui a apresentar o dia 1? Pode falar, Ana. Então, a minha dúvida, Sara, é porque, olha só, eu assinei já o contrato com a Maristela, né? Uhum. Aí é só isso, eu só assinei. E agora, como é que faz? Eu não sei, tipo, porque ela falou pra mim que ela ia me enviar o link e tudo mais, algo assim. Só Isso. que ela não enviou ainda. Então, eu vou Aí, dar uma cobradinha nela. aí assim, é Uhum. só isso. Mas Isso. eu quero trazer uma coisa que eu preciso falar. Tipo, quando eu me inscrevi, né, eu te mandei mensagem, Sara, eu vou. Eu tava muito convicta ali, né? Aí eu fui, tá, me inscrevi, fiz tudo, mandei mensagem pra Maristela. Quando chegou na hora de assinar o contrato, eu falei, valeu-me Jesus Cristo. Eu comecei me deu uma suadeira. Começou a dar uma suadeira. Eu falei, bicho, será que eu assino esse contrato agora? Eu falei, Quem meu Deus, nunca, é, né? eu falei, acho Quem que eu vou nunca? esperar um pouco para assinar, para eu ter certeza, porque, né? Então, e isso foi uma coisa que eu senti. Eu falei assim, nossa, eu tenho super que participar do encontro para eu sair dessa resistência, porque me bateu não sei nem explicar, entendeu? Um calafrio, uma incerteza. Eu falei, bicho, e se não der certo? E se eu me comprometer? E sabe, vários e sis na minha cabeça, né? E é isso. Aí eu assinei. Eu falei, vou assinar, seja o que Deus quiser. Eu fiz, É assina. isso. Vem muitas sensações para que vocês saiam do caminho do coração, porque o chamado tu teve, tu começou a movimentar, tu pediu para formalizar a inscrição, mas não significa que no momento de dar o passo não vai dar o medo. Gente, vocês não têm noção, todas as viagens iniciáticas que eu fui com o cu na mão, desculpa a palavra. Porque vocês nunca voltam às mesmas desses lugares, e num sentido positivo, a mente tem muito medo disso. Ela quer ficar ali no confortável, no gostosinho. E mais, a nossa viagem em específico aqui do Egito, ela é para a gente buscar toda a nossa parte luz. E a gente tem muito mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Eu posso perguntar agora aqui para todas vocês sabem praticamente de cor as sombras de vocês, talvez algumas estejam ocultas, mas se eu pedir quais são as luzes de vocês, vocês vão ficar, ai, não sei, eu acho que eu não tenho luz. Ou talvez possam citar duas, três qualidades de vocês. Ao passo que quem conhece vocês vai citar mais um monte, né, que já consegue reconhecer essas luzes de vocês. Então, a gente está indo lá para ativar a nossa luz. O Egito, ele carrega o nosso poder pessoal. E é isso que vocês estão indo buscar, o poder pessoal de vocês. Eu Quer acho que eu tô missão mais importante que essa?
Oi, Bela. Eu acho que é exatamente isso que eu tô precisando. Eu acho que ultimamente, tipo, os temas de agradar os outros, dizer não, tudo aquilo que a gente vem trabalhando há anos mesmo, tá? Tipo assim, cada vez pior, assim. Não pior, mas mais intenso, entendeu? Em níveis muito mais Sim. profundos. Não Tá sei se sendo essa testada, né? Uhum. mas para mim é Quem muito. vai ir para o Egito vai ser muito testado no seu posicionamento, porque lá, minhas amores, minhas amoras, minhas deusas, é o chakra laríngeo da Terra. Então, vocês vão arrochar o laríngeo de vocês para posicionar a verdade de vocês no planeta. Então, Jesus. são purificações que vêm para o bem, porque depois vocês vão estar firmadas, vai ser fácil de fazer isso. Eu, às vezes, me impressiono com os nãos que eu dou. Não significa que não venha, às vezes, umas rasteiras, né? Porque as pessoas não gostam de ouvir não também, né? Mas eu fico realizada de poder viver a minha verdade, sabe? Eu não digo que eu vivo ela ainda 100%, porque eu sou humana como vocês, eu também tenho os meus processos, né? E sigo aí. Mas a gente se sente tão íntegro, acho que essa é a palavra, integridade, de seguir o nosso caminho, de seguir o nosso coração, isso se torna cada vez mais fácil. A gente vai trabalhar muito o nosso laríngeo, tá? E eu vou ajudar muito para que seja o mais leve possível. A gente já está trabalhando o campo de vocês agora, praticamente com um ano de antecedência, para ser leve ir para esse lugar, porque não é leve ir para o Egito por conta disso, é o lugar talvez mais intenso de peregrinação. Vocês vão ter certeza que a gente vai se divertir bastante. Vai ser Sara, muito especial. fala uma vez mais, repete a frase. Que a gente tem mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. A gente tem mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Isso Vocês já é assistiram? muito forte. Isso é muito forte, porque a gente está naquela, vamos olhar para nossas sombras, vamos olhar para nossas sombras, vamos olhar para nossas sombras. E a gente acha que tem medo da sombra, mas na verdade a gente tem medo de dar certo. A gente tem medo da luz, de que acontece se brilha, o que acontece se a divindade ser revelada. Exato. Deixa eu ler para vocês um texto que veio esses dias. Mas deixa eu dar primeiro oi para minha amiga Fernanda. Oi, Fefe. Boa noite, meninas. Boa noite. Já comprou ring light? Quero saber. Vou te botar aqui na prensa. Está a caminho, mas outra coisa. Teve num curso que vai me dar mais suporte para ministrar o curso que eu quero criar. Que eu já criei, na verdade, né, que envolve a dança. E aí, hoje, então, eu fiz a minha matrícula para, enfim, vir com mais base científica e menos apenas intuitiva e empírica, né? Então, está acontecendo. Muito bem, já está no movimento. Eu já estava divulgando aqui tuas aulas de dança do ventre. Antes de você entrar. Vai ser bem mais do que dança do ventre. Bem mais. Com certeza, não tenho dúvidas. Ó, e se der certo, você aguenta? A gente fala muito sobre o medo de falhar, mas quase nunca fala sobre o medo de dar certo. Porque dar certo muda tudo. Muda as relações, muda as responsabilidades, muda a forma como você se enxerga, muda o tamanho do seu campo. E às vezes, no inconsciente, o fracasso parece mais confortável. A gente já conhece ele, né? Ele mantém tudo como está. Ele não exige expansão, ele não te obriga a sustentar o teu brilho. Mas e se aquilo que você tanto pede começar a acontecer? Se os clientes começarem a chegar, se o dinheiro fluir, se o amor for recíproco, se a sua voz for ouvida, se você for vista, você aguenta não se sabotar? Você aguenta não diminuir sua luz para caber nos outros?
Você aguenta ser a versão de você que sempre soube que era? Dar certo exige estrutura interna, exige merecimento, exige abandonar a identidade da luta constante, exige soltar lealdades invisíveis à escassez, ao pequeno, ao não é para mim. Talvez o seu maior trabalho não seja aprender a fazer, seja aprender a sustentar. Sustentar o sucesso, sustentar a abundância, sustentar o amor, sustentar a tua própria potência. Então, hoje a pergunta não é e se eu falhar? É, e se der certo? Eu aguento? Ouch! Essa mexe. E o Egito vai dar certo. Se vocês quiserem, ele vai dar certo para vocês. Basta vocês ouvirem os movimentos que o coração de vocês está pedindo para que vocês comecem a fazer, né? E se der medo, vai com medo mesmo. Vai dar medo de assinar contrato. Nessa hora, eu já contei para vocês essa história, né? Que eu tinha medo de fazer contratos. E aí eu fui lá ver na minha linhagem que a maioria das mulheres da minha família tinham sido enganadas quando tinham assinado um contrato. 2 das minhas avós, aliás, uma avó, a minha avó paterna e a minha bisavó materna, homens pediram para elas assinarem um contrato e elas, em confiança, assinaram e elas deram toda a sociedade que elas tinham para esses homens. Elas foram enganadas, então eu tinha muito medo de assinar contratos. Então, às vezes, até isso vem, o medo da linhagem, de ser enganada de novo, e daí reverbera no momento de movimentar a escolha. Pode ter sido várias coisas ali, tá, Ana? Mas que bom que tu conseguiu sustentar a tua decisão. Porque o desconforto vem, e a gente vai quebrando ele pouco a pouco. A viagem, ela nunca é só na viagem, é todo o percurso até a gente chegar lá. Vão vindo muitas camadas, né, para a gente ir liberando, movimentando, e para o grupo em específico, ali do WhatsApp, das pessoas que estão se movimentando, agora a cebola da vez é o perdão, para ajudar a liberar ainda mais o campo de vocês. Então, depois a gente vai fazer um trabalho de perdão. Mais alguém quer falar? Alguma cosita? Tranquilo? Podem abrir os micros quando vocês quiserem, tá? Eu não vou me estender muito aqui, não. A gente vai só falar um pouquinho sobre o primeiro dia. Aos trancos e barrancos aqui com o Mercúrio retrógrado, às vezes eu quero falar uma coisa e começa a blá, 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 mas a gente vai se entender aqui, né, gente? Não dá para parar por causa do Mercúrio, né? Então, mais uma vez, de 5 a 20 de novembro, tá, gurias? São as nossas datas. Eu vou comprar as minhas passagens em junho e daí eu vou passar para vocês os voos, tá? Para quem quiser pegar o mesmo que eu. Então, do dia 5 ao dia 6 vai ser saída do país de origem com destino ao Cairo. Esse dia eu não vou falar nada. Vamos falar um pouquinho o que a gente vai viver no dia 1, que é o dia 2, né? Mas o dia 1 da viagem, gente, tantas vidas no primeiro dia. A gente vai começar indo em Saqqara. Quando eu entrei nesse lugar, eu já comecei a chorar. E é assim, às vezes tu vai num lugar no Egito e tu começa a sentir um monte de coisa, porque ou você, ou algum fractal seu, ou a sua ancestralidade já viveu algum trem ali. Eu não sabia o que eu tinha vivido, mas eu cheguei e já comecei a me emocionar, sem entender muito. Nesse lugar passa a linha lei, que é o chakra do chakra laríngeo. A gente sente muito forte, fica posicionado num lugar e o teu laríngeo começa a sentir muito, muito, muito. Ele libera muito a nossa expressão, tá? Então, quem está querendo começar a ensinar é o momento de destravar total, de colocar para fora os projetos, vai ajudar muito no Dharma de vocês também. Quem criou essa pirâmide foi Imhotep.
vocês já devem ter escutado falar. Algumas pessoas falam até que ele era o Hermes Trismegisto, que ele era conectado à Atlântida. Era um grande ser, né? E Saqqara, ela representa para nós, na nossa viagem, o início da subida, o início da nossa ascensão. Ali está a pirâmide de Djoser, a primeira pirâmide construída. Eles dizem, né? Mas pode ser que tenham coisas que a gente não conhece ainda, pirâmides escondidas por aí. Ela não é lisa, ela é em degraus. Isso não é detalhe arquitetônico, é um código iniciático. Ela representa a subida gradual da consciência. Então, a gente já entendeu isso, né? Que não é linear o processo, é aspiral. A ascensão é estruturada. Sem estrutura, sem disciplina, sem constância, a gente fica correndo atrás do nosso próprio rabo e segue vivendo ciclos de repetição no samsara. A decisão de verticalizar a própria vida. Então, por mais que tenham momentos em que parece que a gente está estacionado, a gente escolhe seguir subindo. E a gente sabe para onde a gente está indo. Saqqara é onde a alma diz, eu escolho subir. Tá? Subir sem nenhum peso extra, sem carregar peso de ninguém, senão não dá. Calma, aí começam as purificações. Para a gente subir, a gente tem que deixar o velho. Então, a gnose, o esoterismo fala que são 48 colunas que existem ali, mas fisicamente não são 48, são 40, o que parece, tá? Que representam as fitas do DNA e todo o processo, tá? A cada coluna que a gente passa é uma iniciação onde a gente vai deixando no passado que é do passado. Então, a gente vai largando as nossas emoções, a gente vai largando o nosso ego inferior, a nossa mente inferior. Então, o primeiro dia é o dia da faxina, que a gente quer subir. Para a gente subir, a gente tem que largar os fardos, como a Dani falou, né? Então, antes de acessar o pátio interno, a gente atravessa todas essas colunas. Ele é muito simbólico, ele representa a passagem do mundo comum para o sagrado, o alinhamento das colunas internas, físico, emocional, mental e espiritual, a purificação do campo vibracional. Dentro das escolas de mistério, só se podia entrar ali quando já se tinha uma determinada elevação, uma pureza de coração, senão tu não era aceito para transitar nesse lugar, o próprio local te repelia, tu começava a passar mal, é o que dizem os livros e as canalizações. Eu me senti muito emocionada, eu tinha vontade de abraçar cada coluna que tinha ali, não sei o que ativou no meu corpo, assim como memória, mas foi muito especial, a foto já mostra, né, como eu estava realizada de passar nesse lugar. Vamos lá. Ao atravessar as colunas, energeticamente trabalhamos liberação de antigos, descarrego de densidades acumuladas, encerramento de ciclos inconscientes, ajuste da coluna energética. Saqqara purifica o campo para dar o start na jornada iniciática. Ela limpa a estrutura antes de elevar a frequência. E quando a gente eleva a frequência, começa a aparecer tudo. Então, primeiro a gente limpa, depois a gente eleva. Existe uma ordem certa para a gente fazer uma viagem iniciática. O que tu sentiu, hein, meu amor? O campo está aberto e trabalhando, dona Ana. O que tu tá sentindo aí? Coluna energética é a tua Kundalini, amore. Coluna energética. Então, é a subida da tua consciência, é o destrave e a purificação dos teus chakras, dos teus centros energéticos, fica tudo alojado, né, nesses canais energéticos. Então, a gente vai purificando para que possa ocorrer no momento certo, conforme
o teu preparo, isso é importante, a gente vai estar em grupo, mas cada um vive o seu processo conforme o que está pronto para liberar e subir. Quanto mais um sobe, mais o grupo sobe junto. Então, as liberações que um tem beneficiam os demais ali no grupo, tá? A gente vai ter diariamente ativações, tá? Dentro da sustentação do trabalho energético. Tô combinando com o guia para a gente fazer de manhã antes de ir, porque a gente costuma voltar dos passeios só querendo comer e dormir, que é intenso, né? Viver esses processos. Então, a gente já começa o dia se alinhando para viver esses processos nos templos. Sakara, tudo isso é no mesmo lugar, isso que eu estou apresentando para vocês, tá? Sakara está associada ao culto de Ptah, o arquiteto cósmico. Ali começamos a reestruturar pensamentos, redesenhar nossa identidade, aqui no sentido de essência, tá? Assumir a autoria da própria realidade, assumir as rédeas da tua encarnação. É o início da reconstrução consciente, o retorno para a tua essência. Então, tudo isso na primeira manhã, tá, minhas lindas? Tô dando um pouquinho de conteúdo aqui para a mente de vocês, mas vai ser muito mais do que isso, tá? Dentro deste complexo, existe um lugar que a gente vai entrar também, que se chama Serapeon, que é um complexo bem misterioso, e olha só que interessante, um turista comum vai dizer, não tem mais nada ali. Por que eu vou visitar esse lugar? Mas todos os códigos, todos os campos de energia estão ancorados, apesar de os tesouros estarem quase todos lá no Louvre, tá, minha gente? A Inglaterra pega tudo para ela, ou a França. Mas está tudo ali, no campo de energia. E tem coisas que a gente só acessa quando a gente visita esses lugares. A gente pode até fazer algumas projeções astrais, meditações para tentar acessar o campo de energia de um lugar. Mas tem coisas que a gente só integra quando a gente vive visceralmente, com as nossas células, com o nosso corpo. Isso era uma questão que eu tinha até um tempo atrás com a equipe. Eu dizia, para quê? Deixa eu ir para o Peru aqui, ó, em projeção, deixa eu ir lá para o Egito em projeção. Ele falou, tá bom, tu vai ter talvez 10% do que tu vai experienciar lá no presencial. Por que os mestres ascensionados escolhem estar na carne? Porque os grandes mestres vêm para a carne. Tem coisas que a gente só recebe pela carne. Isso também é sobre os locais sagrados, tá? Então, nessa parte, a gente vai estar transitando ali no Serapeon para acessar esse lugar da introspecção e do silêncio. Ele é um portal que vai trazer essa energia de profundidade, ele é subterrâneo. Ele vai trabalhar a morte simbólica do nosso ego inferior, o contato com o vazio criador e a entrega total. Ali a nossa mente vai ser convidada a desacelerar, o ruído interno é confrontado, e é onde o iniciado entende, ascender exige silêncio. O Serapeon é um mergulho antes da reconstrução. Faz sentido para vocês? Dashur, também ali dentro desse complexo de Sakara, tá? A estabilização do verdadeiro eu. Se Sakara inicia a subida, o Serapeon dissolve o antigo, Dashur estrutura o novo. As pirâmides curvada e vermelha representam ajuste estrutural, correção de distorções, estabilidade vibracional. É onde o iniciado declara, eu sustento quem realmente sou. A ascensão trabalha por muito tempo no lugar de liberar tudo que tu não é. Que tem muita coisa que a gente se identifica no caminho. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso.
E quanto mais tu vai limpando as tuas máscaras, os teus programas de defesa, que a gente estudou na última roda, tem gente até agora com os cabelos em pé, os mecanismos de defesa, mas tu vai acessando quem tu realmente é, e essa parte, ela é muito simples, mas ela é muito profunda. O autoconhecimento, ele é um processo apaixonante. A gente tem que ficar entusiasmado em conhecer quem a gente realmente é, e nessa viagem, vocês vão conhecer partes bem bonitas de vocês. Esse é o convite. Que vocês reacendam essa essência o máximo possível. Aqui o campo começa a ganhar solidez. Para quem nunca fez, ou para quem já fez, a Belinha, a Dani, já estavam comigo lá em Shasta, esses dias vão ser anos para o processo de vocês. Parece que eu estou exagerando, mas é uma intensidade. As egrégoras de luz, elas pegam muito forte, porque todos os eu superiores se juntam para o processo do bem maior do grupo. E a gente vai estar muito ancorado, graças a Deus por toda a fraternidade de Luxor, deusa Isis, Serafis Bey, o Templo da Chama Branca, Tote, Horus, Hathor, Sekhmet, todo Anubis. Nossa, Anubis estava muito forte, ele é o senhor do karma, tá, minha gente? A Fernanda estava até sonhando com ele esses dias, né, Fê? É super forte. Tá, milhão. E aconteceu. Posso falar rapidinho? Pode. Uma coisa muito legal essa semana, porque eu tenho sentido antes de dormir, mudou o pedido, assim, né? Que é como é a minha realidade depois da ascensão, para me mostrar isso e me mostrar aqui na 3D o que tá faltando eu fazer para conseguir isso. Exatamente. 2 noites depois disso me aparece o meu terapeuta, vai sair tal curso, tem a ver com o projeto que tu me falou. Aí eu, opa! Uhum. Sei porque tá tudo junto. E o Anubis, ele está presente em todos os meus sonhos de alguma forma. Eu não vou falar aqui porque é meio surreal, assim, explicar. Mas, enfim, tem sentido. Bastante. Ele tá empurrando a gente pro Egito. Isso que importa, né? Pronto, era isso. Enfim, depois, gente, a gente vai almoçar as comidas maravilhosas do Egito. Não sei se vocês gostam de comida árabe, gente, mas é maravilhoso. Baba ganoush, hummus, pão de pita, todas essas coisas aí maravilhosas a gente tem lá. Tâmara fresca. Vocês já comeram tâmara fresca sem ser cristalizada? Gente do céu, é uma delícia. Eu amo a cristalizada, mas depois que eu conheci ela em natura, é muito melhor, vocês vão adorar. Os doces, enfim, tem muita coisa que a gente vai provar lá. Nesse dia a gente também vai ir num mercado de papiros, vocês vão pirar, dá para comprar os papiros com o nome de vocês em egípcio, para botar depois na parede, é lindo o processo. E a gente vai, obviamente, também se beneficiar desse campo crístico. Vocês sabem que eu sou muito conectada com Jesus, com a Sagrada Família, e eles passaram uns 3 anos vivendo lá no Egito, naquela época que eles estavam indo atrás de todos os bebezinhos. Então, José, Saint Germain, Mãe Maria e Jesus ficaram escondidinhos nesse lugar, tá? Que é bem baixinho, vocês vão ver que a gente quase bate a cabeça quando entra ali. Era o lugar onde eles ficavam, aqui eles botavam o bercinho dele, e a gente vai lá para pedir as bênçãos do campo crístico para nossa viagem, pedir as nossas proteções, abrir o nosso coração também. Vamos torcer para a gente também ser beneficiada de estar acontecendo uma missa em copto. Copto é uma linguagem muito antiga, tá? Lá do Egito. E quando eu fui, eu pude receber, gente, parece
um mantra budista, eles falando assim, tu começa a entrar em transe, tava todo mundo lá no alto, assim, foi bem desafiador de aterrar, de tão forte que é o campo, né, da Sagrada Família aí nesse lugar. Então vai ser bem abençoado, a gente vai estar pedindo ali a proteção espiritual, a consciência crística, também a ativação da nossa criança, porque a gente quer ativar a alegria também nessa viagem. É uma virtude muito importante no processo de ascensão. A gente acha, eu tenho que, para eu ser espiritualizada, eu tenho que ser séria, eu não posso brincar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Sinto muito em te dizer, quem está falando isso é o teu ego, tá? Porque os mestres, eles são muito engraçados também, eles têm um senso de humor muito interessante. Então, a gente quer ativar essa criança interior também na nossa viagem. Muito bem. Depois disso, vocês acharam que terminou o nosso dia? Só que não, tem mais. Deixa eu só terminar esse slide aqui. Aqui é a igrejinha do lado de fora. Esse momento sela a jornada sob a vibração da luz, do amor e da consciência elevada. É a consagração do caminho com o campo, né, de Jesus. Que é muito forte lá no Egito, tá? É muito próximo de Israel, o Egito. A mesma linha-lei que passa ali em Saqqara, a do chakra laríngeo, ela conecta o Monte Sinai, que a gente vai ir no final da viagem, lá onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e conecta com o Monte das Oliveiras, lá de Israel. Então, é muito forte a energia crística. E aí a gente vai visitar essa sinagoga. Eu não ia botar ela, e aí vinha, tem que botar. Daí eu fui pesquisar o que tinha lá, né? Qual a história dessa sinagoga, afinal? Porque eu pensei, o que eu quero numa sinagoga? Vamos só botar o essencial nesse roteiro, né? Gente, disse que ali foi encontrado o bercinho de Moisés. Então, tem muito forte o campo de Moisés ali, já ficou por muito tempo algumas partes do Antigo Testamento, ali também, nessa sinagoga. Então, tem uma energia crística bem forte, uma energia abraâmica, né, das tribos ali de Moisés, nesse lugar. Então, ali a gente vai estar ativando e recebendo esses códigos de luz da linhagem abraâmica, das 12 tribos, o código da libertação, a força para a travessia do nosso deserto, para as purificações que talvez a gente vai ter que receber ali nos templos, né, com leveza. E Moisés simboliza o quê? A libertação da escravidão, a libertação do nosso ser. Essa é a energia que ele traz para o campo. Quebra de pactos inconscientes com ancestralidade, com pessoas que estão tentando dominar a nossa energia, com a própria Matrix, né? Liderança espiritual. Desde que eu recebi o chamado da espiritualidade, enquanto que eu estava lá vivendo o meu processo, o campo de Moisés veio muito forte, e veio, quando tu levar o teu grupo, tu vai fazer uma viagem diferente, a gente vai viver o processo de Moisés junto. Então, vocês vão viver tudo que vocês precisam viver ali no Egito com uma viagem só, tá? Vai ser intenso, mas vai ser lindo. Isso tudo é só o primeiro dia, tá, amores? Então, a gente encerra o dia 1 com purificação, silêncio, estrutura interna, consciência crística e proteção espiritual para a gente dar o start na nossa jornada. Não há libertação sem decisão. Não há travessia sem compromisso. Então, honrem o chamado de vocês e peçam orientação de que forma que vocês podem materializar esse projeto de estar lá comigo. Quem não fez a aula da materialização do encontro passado, faça a aula. É importante, está gravado o campo, está ali no meu YouTube, coloquei ali no grupo também, porque vão vir ideias para que vocês possam co-criar
materializar com leveza a parte do físico. A gente ainda precisa dessa energia para poder viver tudo isso. Não é uma viagem barata, a gente sabe. Eu tentei reduzir o máximo possível para a gente, mas tem questões que a gente precisa cuidar ali no Egito de segurança, então a gente pegou locais super seguros, locais com estrutura que a gente precisa, locais que vão ativar também a abundância na gente, porque nisso eles são muito bem preparados. Nesses hotéis de 4, 5 estrelas, eles têm muita estrutura, então vocês vão acessar também esse campo de abundância, de merecimento, de permissão na viagem. É bem interessante, tu fica olhando para as coisas, meu Deus, opa, eu nunca vivi isso. É muito interessante, assim, o campo do Inxalá que a gente ativa lá. Inxalá. Então, esse dia é sobre preparação vibracional, limpeza de campo, códigos das linhagens sagradas, autorização da alma, proteção e alinhamento espiritual da peregrinação. E só depois disso a gente vai estar ajeitando nosso campo para viver o ápice que vai ser entrar na Câmara do Rei. Entrar na Câmara do Rei, lá dentro de Quéops, vocês vão entrar dentro de uma pirâmide. Vocês vão poder contar essa história para os netos, para os bisnetos de vocês. Eu entrei na pirâmide. Meu Deus. Nós e os caramelos. Tá cheio de caramelo lá ao redor, de guardião. Não sei quantos que eu vi no dia que eu fui. Acho que tinha uns 15 cachorros lá cuidando da pirâmide. Então, esse é o nosso dia 7, gente. Mega especial. No próximo encontro eu vou apresentar o próximo dia, assim, para a gente ir sentindo já esse campo, entendendo também o que a gente vai viver, porque é uma missão para o grupo, não é uma missão da Sara Sofia e da Daniela Figueiro, que vai ser minha assistente maravilhosa, que ganhou essa missão hoje, today. Gratidão falando nisso. E vai ser uma missão de grupo. Os meus trabalhos, eles são trabalhos planetários, então a gente trabalha o nosso campo enquanto indivíduo, a gente trabalha o nosso campo ancestral e a gente reverbera isso para o planeta, tá? Para a cura planetária. Então, entendam que vocês estarão em missão também nessa viagem, tá? Dúvidas, partilhas, sentiram uma euforia aí no coração para estar vivendo já tudo isso? Sim? Oi! Oi, sou a Tati, tudo bom? Oi, Tati! Tá, oi meninas, tudo bem? Assim, eu tô com esses 2 chamados, né? Do Monte Shasta, a gente já vem conversando, né? E do Egito, já faz muito tempo. Eu tive 2 projeções dentro do Templo de Ísis, me vi lá dentro, assim, com algumas pessoas, outras mulheres que eu conheço nessa encarnação, e eu tô lendo o livro Eternamente Ísis. Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. E no início do livro já explica um pouco como funcionava a estrutura dos templos ali, né? E exatamente como eu vi nas projeções. Até comecei a chorar, me arrepiei, assim, eu digo, meu Deus, a mãe tá realmente me chamando. E já li a trilogia de Telos, de Adama também, né? Sei muito sobre as minhas vidas na Atlântida. Então, não sei como é que eu vou fazer. Porque vontade eu tenho de ir nas 2 viagens. Tenho vontade de ir nas 2, vamos. Não sei. É possível que tu siga as 2, meu amor. A Ana Beatriz vai comigo para Shasta pro Egito. Ah, é? Ai, Ana. É possível, Tô precisando tá? dessa abundância para ir para os 2. Trabalha primeiro numa, né? Pensando financeiramente, Shasta, ela é bem mais acessível. Então, veja qual que está te chamando mais agora, tipo, o que eu preciso agora. Trabalha primeiro para materializar uma, e quando que tu materializou uma, tu começa já a trabalhar a outra. Tá bom. Às vezes a gente se perde quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, daí parece que é impossível para a mente, né? Sim, e esses chamados, eles vêm muito fortes, assim, o do Egito é incrível, assim, nas projeções, nos sonhos, eu anoto os meus sonhos, né, para interpretar depois o que o meu inconsciente está dizendo. E aí, essa semana eu sonhei que eu estava dentro de uma sala de aula e estavam falando sobre a tábua de esmeralda. E aí, essa é uma das minhas perguntas.
eu poderia não entrar na Câmara do Rei, por quê? Eu tenho ansiedade e crises do pânico. Tô me abrindo Sim, aqui tu com não é vocês. obrigatório. Não é Tá. obrigatório. Fica Tá, eu não tranquila. sei, eu acho que eu não conseguiria hoje passar ali Uhum. pelo caminho aquele, né? E outra pergunta é porque eu sou vegetariana, então Uhum. teria alimentação para mim lá? Super. Eu sou quase vegana, praticamente. Eu comi muito bem. Foi a viagem que eu mais comi bem de todas. Tá, ótimo. É isso daí, é por enquanto as minhas dúvidas, meninas. E para quem não é, também tem as opções ali, é mais, eu acho que frango que eles comem. Mas a gente vai evitar. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Quanto mais a gente utilizar o nosso campo na viagem, melhor. Então, dentro ali do cruzeiro, que a gente vai ter a pensão completa, por exemplo, vai ter ovos mexidos, então beleza, quem quiser come ovos mexidos para ter a proteína, eles às vezes fazem até feijão, porque eles pegam meio que o café meio britânico, assim, sabe? Mas tem muitas opções, tá? Para o vegetariano, fica bem tranquilo. Eu comi muito bem, inclusive voltei com uns bons quilinhos a mais de tanto que eu comi bem no Egito, gente. Isso não é um problema. Isso da pirâmide não é obrigatório. Isso acontece, né? Às vezes da gente ter a claustrofobia e tudo mais. Isso às vezes são até memórias de vidas passadas, talvez até no Egito, com as experiências iniciáticas, né? No passado, com o grupo que eu estava, teve uma pessoa que não foi e a gente incluiu ela dentro do trabalho. Você vai ficar conectada ali no horário que a gente estiver lá, vai receber essa projeção via campo do trabalho que a gente estiver fazendo ali, tá? Fica tranquila, vai dar certo, tá bom? Mais alguma dúvida, amores? Tranquilo? Ó, e com essa dúvida que tu trouxe de Shasta, por exemplo, Shasta tu consegue entrar até julho, se a gente ainda tiver vagas ali na casa. E o Egito é mais fácil, porque o Egito tem como ela reservar mais quartos e tudo mais, e ela consegue colocar até setembro. Então, tu tem mais tempo para procriar depois, o Egito, tá? Considerando o meu campo, gente, não duvidem de nada. Ano passado eu acho que eu fiz 7, sei lá, acho que foi 7 viagens iniciáticas. Quantas que estavam nos meus planos? Uma. As outras 6 foi vindo no caminho. Então, quando é para ser o eu superior de vocês, mobiliza mundos e fundos para que isso aconteça. Façam a parte de vocês e 50% é com a equipe de vocês, com o universo. Eu estou mandando energia ali no grupo, eu até mandei um áudio ali, reforçando que apenas as pessoas que têm o chamado é para ficar ali em honra ao buscador e à verdade. Porque é impressionante, gente. Tem gente que entra só nos grupos para receber energia. Existe isso ainda no planeta. Então, eu já posicionei ali, eu estou sentindo um pouco dessa energia, claro que não é o caso de vocês estão aqui super interessadas, né, em estarem aqui, para realmente quem tem esse chamado real, permaneça ali em honra ao campo da verdade, né. Então, é isso. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente vai fazer um trabalho de perdão agora. Eu Oi, preciso compartilhar só uma coisa. Por que fala, que meu quando, amor. por que que quando fala de Shasta, olha que coisa interessante. Isso é um sentir meu, tá? Quando eu falo Shasta, penso na viagem para Monte Shasta e tal, para mim, tipo, é uma coisa tipo, ui, sabe assim? Agora, quando fala Egito, me dá um embrulho no estômago, uma coisa, tipo, uma sensação, assim, tipo, diferente, sabe? E eu não consigo nem decifrar se é ruim, se é boa, mas é uma coisa diferente, assim. Eu vendo aqui as fotos, tá me dando um calafrio. É que nem não chega, o suor escorre pelas costas, sabe? Eu sei muito bem o que tu quer dizer. Shasta é família de alma. Shasta é nova terra. Shasta é aquilo que a gente vai viver na terra, se Deus quiser, logo, logo, tá? Egito é a gente olhar para a queda da nossa consciência e também prospecto luz, porque o Egito também já viveu a Idade de Ouro, então ele carrega a dualidade. Shasta é só luz. Shasta é só quinta dimensão para cima.
Então, a gente se sente realmente muito bem lá, não dá vontade de ir embora. Tanto que tem várias meninas que foram ano passado com a gente, que estão querendo ir de novo com a gente esse ano, estão trabalhando a cocriação para voltar, porque traz saudade. O Egito, ele traz o campo da luz e da sombra, que tem ali, que nem o livro Eternamente Isis, que eu recomendei para vocês. Ele fala sobre todo o aspecto luz do sagrado e de como caiu. Então, isso está registrado no campo do Egito. Na nossa viagem, a gente vai buscar ser só a parte luz. Claro que vocês também vão fazer resgates de fractais de vocês que precisam dessa ajuda, mas dentro de um campo de acolhimento e proteção. Perfeito. Né? Então, pode ser que tenham partes de vocês da época de Moisés, pode ser que tenham partes de vocês da época de Ísis, da época da Atlântida, porque os sobreviventes da Atlântida migraram para o Egito. A Atlântida teve a queda, teve todas as limpezas e cataclismas, então, às vezes, são essas memórias que a gente vai relembrando um pouquinho, trazem esses desconfortos, mas a gente precisa resolver isso. E eu digo para vocês que vale muito a pena, porque eu voltei com muita força do Egito, tanto que depois que eu fui para lá, eu não parei mais de canalizar. Eu já estou quase na 5ª ferramenta que eu recebi da espiritualidade, eu já estou assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu nem comecei a ensinar uma, já veio mais 4. Então, a gente acelera o nosso propósito divino no Egito. É bem interessante. Então, são viagens complementares. São viagens que se complementam. Isso eu não posso dizer para vocês, essa aqui é melhor, essa é pior. As duas são importantes e o coração de vocês que vai dizer qual que é a da vez, que talvez seja as duas, que nem é o caso da Ana, né, Ana? Vamos lá. Mas eu sinto exatamente isso, o complemento. Só que a Isso. sensação no corpo é diferente, entende? Aí Sim. isso é tipo que eu fico, meu Deus, mas por quê, sabe? Mas faz total sentido. Ó, só para te entender, Posso quem falar uma coisa estava falando? rapidinho? Pode. A única parte ruim de ir para Shasta é que você vai lembrar todos os dias e você vai ficar com saudade. Então, o que acontece? Tipo, você tem que realmente trabalhar o apego, entendeu? Porque senão você vai ficar com aquela... Nossa, ai, que saudade de Shasta. É uma coisa que eu penso quase todo dia. Eu penso em ir para Califórnia todos os dias, ou para o Havaí, que foram os 2 lugares que eu fui ano passado, que, assim, eu não superei, de verdade. É muito lindo. É Lemúria? Bom. É Lemúria, os dois? Tipo assim, a Nova Terra, você olha e você fala assim, caraca, é possível ter isso aqui, entendeu? É meio que isso. Egito, na minha concepção, eu ainda não fui, tenho muita vontade, mas é realmente outra coisa. É outra coisa, não dá muito pra comparar. Não dá. O Havaí, ele era onde ficava a Lemúria. Por isso que tu sente tanta... E Shasta Sim, foi não. onde os sobreviventes se direcionaram. Exato, eu Os senti. sobreviventes da Lemúria. No Havaí eu tive abertura para ir para Shasta. E Shasta. Spoiler para vocês. Ano que vem vai ter Havaí, tá? Então não pensem, ano que vem a Sara vai para Shasta depois de novo. Não, é esse ano. Ano que vem já temos outros caminhos, tá? Que eu vou recebendo aos poucos as orientações. Então, só temos essa informação por enquanto que vai ter o Havaí. A Ilha talvez de Páscoa também é interessante, né? A Ilha de Páscoa, Rapa Nui. Também é uma partezinha da Lemúria. Da Lemúria, né? Nova Zelândia também. A gente vai sentindo os chamados. Honrem o chamado que é do coração de vocês. O Reconecta e Desperta recebeu agora a missão de Shasta e de Egito. Então, sintam aí que o trem só passa uma vez, né? E mesmo para as meninas que já foram, que tá indo, algumas, né, que vão ir de novo de Shasta, vai ser diferente. Sempre é um grupo diferente, com um propósito diferente, né? Uma egrégora única que se manifesta ali com resgates, com expansões únicas, então vocês vão sentir aí no coração de vocês. Mas não deixem muito o mental
e o ego entrar, que nem a Ana, tipo, ela poderia ter, eu não vou ir, eu tô sentindo um monte de coisa. Mas pelo contrário, ela sentiu o chamado, daí veio, ok, veio porque tem limpezas a serem feitas. Tu ativa a tua maturidade interna de entender, opa, tem coisa aqui. Aqui tem algumas limpezinhas que eu vou ter que passar, e a gente já está trabalhando isso mês a mês para chegar bem leve lá em novembro, tá, Ana? Tá tudo certo. Então, vamos fazer um trabalho de perdão aí que Deus a Isis pediu para a gente fazer. Eu vou botar uma musiquinha bem baixinha aqui para nós, vai ser bem rapidinho, tá? As meninas já conhecem um pouquinho essa ferramenta do abraço da paz, mas ela é muito poderosa para limpar coisinhas, minha gente. Vocês não subestimem o abraço da paz. Dá para ouvir bem a minha voz? Sim? Dá, pode fazer. E a frequência tá baixinha, né? Eu não quero que ela fique cortando a minha voz. Então, vamos fechar os olhinhos um pouco. Esses encontros, eles sempre são ancorados com a equipe espiritual. Então, enquanto que a gente conversa, muitas coisas vão sendo movimentadas, tá? Quem puder estar ao vivo é muito recomendável. Mas eu estou intencionando todo o grupo de informações do Egito também. Então, vamos respirar profundo. Respira, permitindo que o novo entre dentro de você. E solta todas as tensões. Vai sentindo o peso da gravidade puxando teus ombros para baixo. E o teu corpo ficando cada vez mais solto. Peça ajuda do teu inconsciente para revelar o que precisa ser revelado dentro desse processo de perdão. E por perdão a gente entende libertação. Vá sentindo as asas de Ísis te envolvendo, esse grande campo consciencial da Mãe Divina, nesse dia que carrega a sua frequência e também carrega a frequência do enlaçador de mundos, que traz a energia do desapego e da morte do velho eu, da morte do que não serve mais, do que precisa ser transcendido dentro do nosso ser. Vai sentindo a energia do teu coração se expandindo e preenchendo todo o teu corpo na energia do amor, na energia da tua centelha divina, que tem o poder de transformar tudo aqui e agora. À tua frente, você vai permitir que se apresente alguma memória, alguma situação ou algum ser que precisa receber a energia do perdão no dia de hoje. E esse ser pode ser que seja você. Nós vamos estabelecer contato coração com coração
com esse campo de energia. Um fio de luz branca, dourada, liga você com este campo. Nós pedimos à equipe espiritual do Despertar da Humanidade aqui presente para nos auxiliar a nos libertar dessa situação que se revelou, ou dessas situações, que pode ser que tenha vindo mais de uma questão. Que os teus olhos sejam bons e todo o teu ser será luz. Essa é uma fala de Mestre Jesus. Olhe com bons olhos para essa situação. Queira e escolha resolver essa experiência, porque é isso que ela foi, uma experiência, nem boa, nem ruim, apenas uma vivência para o teu espírito. Você vai dizer para este campo: por que eu te amo? Mesmo que você não ame. Por que eu te amo? Sem querer responder essa pergunta. Por que eu te perdoo? E por que eu te peço perdão? Porque eu te respeito e te aceito do jeito que tu é. E você vai ver se é possível, você vai tentar dar um abraço nesse ser, nessa situação ou nessa memória, envolvendo os teus próprios braços ao redor do teu corpo. Respira profundo e apenas sinta como essa energia se apresenta no teu corpo. Se traz contração, se ela está alojada em algum órgão. Peça que o teu corpo revele onde que está alojada essa energia. Está no útero? Está no coração? Está no laríngeo? Onde que está alojada essa energia? Respira nessa região. Vamos respirar 3 vezes nessa região. E a nossa intenção é clara. Perdão. Paz. Nada mais. A gente escolhe resolver tudo na energia da paz. Você pode gentilmente soltando os teus braços, sentindo teu corpo voltar. Movimentar um pouco o corpo, alongar.
Esse exercício é curto, mas ele mexe em camadas muito profundas. Alguém gostaria de falar como se sentiu com esse exercício? Às vezes a gente se surpreende com o que vem para perdoar. Bebam uma aguinha. Eu vou falar. Vamos liberar esse laringe, Joana. Isso É, aí. é sempre nos nossos encontros, assim, eu falo, Eu gente, com a adoro. Sara, eu falo. Mas para mim foi intenso, porque veio memórias, memórias não, veio uma memória muito forte que eu vivi, né? Uhum. Recentemente, mais ou menos um tempo, Uhum. e que para mim, tipo, tava bem, sabe? Só que agora, tipo, já faz um tempo que eu acessei que não tava bem, né? Uhum. Então, assim, veio essa memória e veio também relacionada à minha própria vida, né? Tipo, essa Uhum. questão de perdoar também relacionada às escolhas que eu fiz na vida, Uhum. né? Então, isso aí foi uma das coisas também que vieram. Tipo, veio isso e veio. Vou abrir, né? Vou abrir aqui. Veio também o processo do aborto que eu passei, né? Então, tipo, veio isso e eu não esperava, né? E assim, veio para mim, tipo, é um assunto, onde doeu foi no meu estômago, né, no caso. Foi aqui que Normalmente fica alojado em algum órgão. foi a parte que pegou um pouco, mas eu gostaria de complementar falando que antes de estar aqui, né, no nosso encontro, eu não sei, acho que foi no Instagram, eu abri, veio uma mensagem, tipo assim, sempre falam pra mim sobre muito isso, né? Você precisa se perdoar e blá blá blá. E aí eu falava, gente, mas eu não tenho nada assim, né? E aí, antes de estar aqui, veio isso do perdão pra mim. Chegou uma mensagem e tudo mais, eu achei, nossa, que interessante. Então, realmente preciso trabalhar em cima disso, do auto-perdão. Aí, quando você abriu aqui, você falou que ia fazer, eu falei, é isso. Amém, Isso, é a camada da vez, Ana. amém. A gente tem, às vezes, gente, umas memórias que a gente nem imagina que a gente precisa perdoar. É impressionante. Ou que vem de cobrador, então a gente nem imagina que a gente magoou a pessoa. Para a gente acha, foi só uma coisinha. Eu tô até agora trabalhando um cobrador de um não que eu dei, gente. Que não respeita o meu não, pelo amor de Deus. Eu brinquei com a Dani, meu Deus, não aguento mais. O que eu fiz? Às vezes é difícil a pessoa receber um não, né? Mas é isso. Eu estou fazendo a minha parte na paz. A outra parte é com o outro. Então, se veio alguma questão que chocou vocês, nossa, não imaginava que essa pessoa estava com alguma mágoa minha, você fez essa parte. Sobre o outro é ele que vai ter que lidar. Tá tudo bem, né? A gente é muito rancoroso. O perdão talvez seja a prática espiritual mais desafiadora que o buscador da luz passa. Ele tem muitas camadas, mesmo uma situação, ela às vezes se desdobra em várias camadas até que você se perdoe totalmente e se liberte, né? A Isa falou que doeu o estômago e o intestino. Olha aí. Nem sempre é no coração, né? E também outra coisa é que quando você falou perdão, mesma coisa, porque hoje não. Essa semana eu tenho grupos de terapia, né, que eu tenho que host. E aí eu justamente falei sobre perdão, sobre auto-perdão, sobre gratidão, foram os temas, é muito engraçado, porque eles são personalidades muito variadas e eles são ligados. O meu também doeu cervical, tá? Doeu os dois. Vários lugares, né, alojados aí no corpo. E foi muito interessante, porque, assim, começou a vir coisa nada a ver pra mim, que começou a vir um garoto que eu era apaixonada no high school. Tu vê, uma Nada. coisa lá de 1900 e bolinha, uma tá ali, né? Eu tinha que me perdoar como eu era nessa época e tal. E aí depois também veio meu namorado muito forte, assim, várias coisas que
realmente estavam no inconsciente, assim, bem reprimidas, porque eu não penso nesse menino há muito tempo, que loucura. Então, aproveitando a energia do Mercúrio retrógrado também, né, gente, que revela as camadas. Então, vamos deixar o velho ir embora. É isso. A gente se surpreende às vezes com as camadas de cebola que aparecem. E a gente nem imagina que às vezes é esse tipo de coisa que está travando o fluxo da nossa cocriação. Olha só que interessante, né? Foi pelo menos a energia da leitura do campo. Então vamos observar os movimentos a partir de agora. A Fê botou que doeu muito a cervical e o frontal. Sim, posso falar? Por favor. Tá, aqui foi muito estranho, porque eu não consegui abraçar a pessoa, Tudo sinceramente. bem, não precisa se obrigar, mas isso mostra que esse abraço talvez você possa fazer mais vezes até que chegue num lugar que você vai conseguir abraçar Então, gradualmente. aí quando tu falou para abraçar a si mesmo e depois tu trouxe porque eu te amo, te perdoo e te peço perdão, né? Uhum, Aí eu consegui dar uma abraçadinha, assim, encostar um pouquinho. uhum. E, enfim, parece que eu voltei numa vida anterior com essa pessoa no Egito. Olha, E é uma situação que, sim, é uma situação que eu não consegui resolver ainda. Quer dizer, estou resolvendo ainda, né? E eu achava que ia demorar mais tempo para chegar nela, para resolver. Eu pensava, um dia na vida eu olho para isso. Quando chegar a hora, eu olho para isso. E pelo visto andou chegando. Tanto na, chegou a camada da vez. tanto na terapia corporal, mais como uma liberação, mas agora como um perdão mais consciente, nem mental e nem emocional, não sei explicar. Sim. Então, posso fazer isso Coisa mais boa. vezes? Sim, isso é interessante, tá? Esse exercício, se vocês percebem que esse abraço não fluiu, é importante que vocês façam ele mais vezes até que a energia siga fluindo com leveza neste abraço. Essa dificuldade de abraçar ou não querer abraçar ou o outro não aceitar o teu abraço mostra que existem mais camadas e emaranhados para serem liberadas, tá? Podem E fazer sim. a pergunta é por que te amo, por que te perdoo e por que peço perdão? Porque eu te amo, porque eu te perdoo e te peço perdão, porque eu te respeito e te aceito como tu é. Ai, Depois que vai ficar interessante. gravado. Vocês podem pegar da gravação. Tá, obrigada. Imagina, amor. E mesmo que a gente não acredite em nada, ou a energia ainda não esteja em coerência com o nosso coração, a gente faz a frase porque ela vai movimentando o campo para que a gente chegue em algum momento nesse lugar da libertação total. Desse O ser, dessa energia. Não toca muito, mas essa aqui fluiu, tocou, fez. Sim, tá. Que bom, que bom. E que bom que veio a camada para liberar, né? Às vezes a gente acha que é algo que vai ser lá na frente e a gente talvez já está pronta para olhar, né? Tudo na hora certa. Sim, obrigada. Gratidão. Tati, quer falar alguma coisinha, amor? Comigo foi assim. Primeiro apareceram os meus pais, depois uma gatinha que eu perdi em junho do ano passado e eu me culpo até hoje. E na frente a minha imagem, assim. E aí eu entendi que eu estava precisando me perdoar. Perfeito. E por escolhas minhas durante a vida, que eu ainda me culpo, né? Por achar que não tenho mais tempo para resolver alguma coisa. E na hora do abraço eu abracei, mas como se não tivesse tido ainda uma conexão profunda de coração para coração. Ainda falta alguma coisa para liberar, para realmente perdoar de forma mais profunda. O que vocês acham de vocês fazerem até o próximo encontro? O abraço da paz. Talvez vocês vão liberar várias energias até lá. E é assim, ó 2020, só para confirmar que é a prática certa. É rapidinho, é 1 minutinho para fazer. Vocês não precisam fazer todo esse processo de meditação que eu levei vocês. Vocês podem simplesmente visualizar a pessoa, falar essas frases e abraçar o corpo de vocês, tá?
Então, é interessante. Eu vou mandar o áudio para vocês curtinho. Eu tenho o Abraço da Paz, ele gravado no meu celular. Vou botar lá no grupo para vocês. Aí vocês podem fazer. Eu vou mandar o Abraço da Paz para vocês. E aí, naquele momento, pode ser que venham outros campos para vocês perdoarem, porque normalmente a gente tem muita coisa com a gente mesmo. E aí, vocês podem ir visualizando essas outras pessoas ou deixando que o campo apresente quem precisa ser perdoado. Casa bastante com a energia da quaresma também. Então, vai ser legal a gente fazer esse trabalhinho de perdão aí. Danizinha, quer falar alguma coisa, meu amor? Gente, para mim veio a minha eu do futuro. Tipo, a minha eu que já sabe, a minha eu que já sabe que era para estar vivendo mais, não no sentido de cobrança, mas num lugar sei lá, de conectar coração a coração e perdoar, me perdoar, deu não tá ainda lá no. Foi bem forte. Foi um perdão bem forte comigo. Que linda. É. Olha, cada uma recebeu o que estava precisando, né? É isso. Vão vir muitas camadas importantes aí pra gente. Eu passo lá depois a próxima data, mas a princípio é ali em abril, tá? Então vocês vão ter um bom tempo para ir limpando as camadinhas de cebola, aí o perdão, vamos deixando tudo isso se movimentar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão me mandando ali no grupo ou no privado, eu vou ajudando vocês. E comecem a botar mãos na obra aí para movimentar a viagem de vocês. É super possível, a gente tem muito tempo até setembro para vocês cocriarem o Egito e Shasta até julho, então vai dar certo, tá, amores? Fiquem com Deus, bebam bastante água. Pode ser que venham algumas coisas em sonhos ainda para deixar aí, tá? Normalmente depois dos encontros vem. Senti muita energia do Anubis aqui com a gente, de novo, gente. Nossa, tava muito A gente forte. pode pedir para ir pro templo de Luxor antes de dormir, para poder. Quem tá com esse propósito, com essa intenção de ir, inclusive nas duas, peça um dia para ir para Telos, um dia ir para Luxor, um dia para Telos, um dia para Luxor. Quem quer ir só para o Egito pede para ir para Luxor, que aí o campo de vocês vai sendo trabalhado por Isis e Serafis Bey, tá? O anjo da guarda de vocês vai levando vocês para lá, tá bom? E a gente se encontra no astral, então. Gratidão, amores. Estou aqui torcendo e vibrando para que vocês estejam comigo lá. Vai ser lindo, tá bom? Beijo no coração. Beijo, meninas. Tchau, boa noite. Gratidão, gratidão.